Nós agora estamos prontos para ouvir a exposição da sua palavra, que será feita em Josué capítulo 5, na sequência da série de mensagens nesse precioso livro. Josué capítulo 5, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta, que nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. Queridos, a vida cristã é com frequência comparada na Bíblia a uma guerra constante contra inimigos poderosos. A igreja é descrita com frequência como um exército. Eu sei que é muito popular a figura da igreja como um hospital, mas eu procuro no Novo Testamento essa ideia de que a igreja é um hospital e eu não encontro. O que eu encontro é a igreja sendo comparada a um exército. Tanto é que o cristão sempre é descrito não como médico, mas como um guerreiro na sua completa armadura, capacete da justiça, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada, que é a palavra do Espírito Santo. Não estou dizendo que a igreja não tem esse elemento de hospital, de cuidar dos doentes, é claro que tem, mas ela é vista especialmente como sendo o exército de Deus aqui nesse mundo, exército que luta não com as armas desse mundo, metralhadora, canhão, bomba, mas com armas espirituais, porque o nosso inimigo, na verdade, não são pessoas de carne e sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Os inimigos que a Bíblia nos identifica são geralmente o pecado que habita em nós, o pecado nos outros, o mundo como esse sistema de valores que é contrário a Deus, o próprio Satanás, como eu já mencionei, que é o príncipe dos poderes invisíveis do mal, e a morte, que é a última inimiga e será a última a ser vencida. E a Bíblia aparece nesse contexto como sendo aquele manual dado por Deus para nos guiar nessa luta. É na Bíblia que nós aprendemos a respeito dessa batalha, quem é Deus, quem nós somos, quais são nossos objetivos, de que maneira nós devemos viver aqui nesse mundo, em meio a esse conflito que nos cerca. E como parte da Bíblia, o livro de Josué é extremamente útil para que nós aprendamos a viver aqui nesse mundo como servos de Deus envolvidos nessa luta. O livro de Josué, como nós sabemos, retrata a conquista da terra que havia sido prometida aos filhos de Israel por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. E nós já vimos nos capítulos de 1 a 4 como o povo liderado por Josué chega às margens do rio Jordão, cruza o rio Jordão e se põe do outro lado diante da cidade de Jericó. Isso nós vimos até o capítulo 4. O capítulo 5, ele marca uma transição importante no livro. Até o capítulo 4, o povo estava do lado de cá do rio Jordão. Agora, no capítulo 5, eles atravessaram o rio, depois que Deus secou o rio, e eles estão agora na terra prometida, e nos próximos 6 anos haverá a guerra da conquista. Então, o capítulo 5 descreve os primeiros passos da nação de Israel na terra prometida. Diante deles está o desafio, os inimigos, as cidades a serem conquistadas. E o momento para começar a invasão era o momento mais apropriado. O verso 1 diz que todos os reis dos amorreus que habitavam desse lado do Jordão, ou seja, aqueles reis que estavam do lado de cá, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, o mar aqui é o mar da Galileia, que estava mais ao norte. Todos eles, aqueles reis, aqueles povos, quando ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, só um detalhe, né? Você vê que aqui o autor se trai, porque quem escreveu o livro de Josué atravessou o rio, porque ele diz, até que nós passamos, né? Ele se inclui entre aqueles que atravessaram. Então, provavelmente, como diz a história da igreja, foi o próprio Josué quem escreveu esse livro. Diz que não houve
aqui o texto, não houve mais alento naqueles reis, os reis daquelas terras. Não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. A notícia de que aquele exército tinha atravessado a pé enxuto o rio Jordão, que funcionava como uma defesa, deixou todos os povos da terra sem alento, sem coragem, desanimados, dizendo: se eles atravessaram esse rio a pé, então o que é que falta acontecer? Eles vão vencer tudo, não tem barreira difícil demais, nenhuma, para eles vão derrubar tudo. E eles ficaram desanimados. Então esse era o momento certo para Josué dizer: vamos atacar a gente, que eles estão com medo. Você sabe como funciona isso, né? Quando a gente percebe que o adversário está com medo, a gente diz: é agora. Mas Josué, em vez de partir para cima dos inimigos que estavam com medo, Josué disse: não, nós vamos fazer algumas coisas antes. Então, militarmente, aquilo foi alguma coisa que não se justificava. Em vez de partir para cima, aproveitando aquele momento estratégico que os inimigos estavam com medo, Josué disse para o povo: vamos fazer a circuncisão, vamos celebrar a Páscoa, e assim nos preparar espiritualmente antes de partir para a luta com os nossos inimigos. Eu penso que esse é o ponto do capítulo 5. Ele nos mostra que mesmo diante de um momento propício para começar a invasão, Josué, orientado por Deus, gasta tempo com a circuncisão do povo de Israel e a celebração da Páscoa. O que é que isso nos ensina? Eu não tenho a menor dúvida de que o ensino principal aqui é a necessidade da preparação espiritual para que nós possamos nos engajar nas lutas dessa vida, contra o pecado, contra o mundo, entendido como o mundo inimigo de Deus, valores contrários a Deus, Satanás e a própria morte. É preciso preparação espiritual. Não é que nós desprezamos as estratégias e os métodos, mas eu creio que muito tempo é gasto fazendo estas coisas e pouco tempo é dado para a preparação espiritual para vivermos aqui nesse mundo. Essa é a razão pela qual nem sempre nós obtemos vitória. O capítulo está dividido em 3 partes, 4 na verdade. A primeira é a declaração que nós já lemos no verso 1, do estado em que se encontravam aqueles povos em Canaã. Eles estavam abatidos. A segunda parte é o relato de como Josué circuncida os homens de Israel. Está aí do verso 2 até o verso 9. O verso 10 fala da celebração da Páscoa. Era a primeira vez que eles celebrariam a Páscoa depois de 40 anos no deserto, sem celebrar a Páscoa. E os versos 11 e 12 contam que o maná parou de cair naquele dia. Eles tinham comido maná, pão do céu, durante 40 anos. E agora, quando eles entram na terra e comem os primeiros frutos da terra, o maná para de cair, porque Deus não faz milagres sem necessidade. Agora que eles tinham comida, não precisava do maná, né? Deus não estraga milagres, não é? Ele não joga o poder dele fora, sempre tem um motivo. Vamos ver cada uma dessas etapas, queridos, cada uma dessas partes e ver de que maneira isso nos ajuda a lutar as lutas do Senhor aqui nesse mundo. À semelhança da nação de Israel, nós precisamos estar prontos para lutar as batalhas de Deus aqui nessa vida e assim herdar a Canaã celestial, aquelas promessas que Deus nos fez. O primeiro ponto aqui que eu quero destacar, pensando na circuncisão, versos de 2 a 9, é a necessidade de que nós estejamos seguros de que realmente nós pertencemos a Deus. Vamos ler o texto, verso 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado.
mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Queridos, o que nós temos aqui, para que nós entendamos o que aconteceu aqui, é preciso lembrar algumas coisas. Primeiro, Deus havia estabelecido a circuncisão como sinal da aliança dele com o seu povo. Isso ele fez com Abraão, está lá em Gênesis capítulo 17. E disse a Abraão: você vai se circuncidar e todos os seus filhos. A circuncisão era retirada do prepúcio, e que significava ou representava a marca duradoura que o israelita haveria de carregar, de que ele pertencia a Deus, de que ele estava em uma aliança com Deus. A circuncisão era praticada por muitos povos ao redor de Israel, até pelos cananitas, com exceção dos filisteus, que eles são chamados de incircuncisos. Mas a única nação que tinha a circuncisão como sinal da aliança deles, da religião deles, do pacto deles com o seu Deus, era a nação de Israel. E a gente pergunta: o que é que a circuncisão tem que pudesse servir do sinal, do símbolo de que Israel era de Deus e que Deus era de Israel? A resposta é que no Antigo Testamento nós encontramos momentos em que Deus diz à nação de Israel, por exemplo, em Deuteronômio 10:16, circuncidem o coração de vocês e não endureçam o coração de vocês. Então a circuncisão, que é a remoção daquela pele, ela representava, como por assim dizer, a remoção da dureza do coração, e indicava a necessidade de conversão a Deus. O israelita tinha o símbolo da circuncisão, mas aquela circuncisão representava que o coração dele era circuncidado, que ele era quebrantado, ele era convertido a Deus, que ele era submisso a Deus. Por isso Deus escolheu aquele rito, porque ele expressava bem o que é que o coração deveria ser. Lá no profeta Jeremias, uma outra passagem, capítulo 4, verso 4, o profeta diz a mesma coisa: circuncidem o coração de vocês, com isso dizendo, se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus, deixa a vida antiga. É isso que a circuncisão simbolizava, e por isso que ela era usada como selo da aliança com Deus. Quando Moisés tirou o povo do Egito, naquela noite em que eles saíram, eles celebraram a Páscoa, o povo de Israel havia todos sido circuncidados, todos os homens, desde os mais velhos até as crianças pequenas, todo homem havia sido circuncidado. Quando eles saíram da terra do Egito, atravessando o Mar Vermelho, a caminho da terra prometida, eles se rebelaram contra Deus. Eles não quiseram seguir o caminho de Deus. A circuncisão significava que eles eram submissos a Deus, mas eles quebraram a aliança. Eles disseram: nós queremos voltar para o Egito. Eles começaram a adorar os deuses do Egito, começaram a praticar imoralidade, começaram a tentar a Deus, até chegou um momento que Deus disse assim: vocês não vão entrar mais na terra que eu prometi. E a partir daquele momento, duas coisas pararam em Israel. Primeiro, os filhos não eram mais circuncidados, porque a circuncisão indicava o arrependimento, o quebrantamento, a mudança de vida, a dedicação a Deus. E aquela geração virou as costas para Deus, e Deus disse a Moisés: não circuncida mais ninguém. Segundo, pararam de celebrar a Páscoa, que era aquele momento em que os israelitas rememoravam o sangue derramado pelo cordeiro nos umbrais da porta, que impediu que os primogênitos fossem mortos. A circuncisão e a Páscoa eram símbolos
daquela aliança com Deus, eles pararam com aquela geração rebelde que saiu do Egito. 40 anos no deserto. Todo aquele povo que nasceu no deserto não sabia o que era Páscoa e não tinham sido circuncidados. E agora chegou o momento de fazer isso. Era um momento importante. Por que que era necessário que os israelitas então fossem circuncidados antes de começar a guerra, antes de começar a conquista das promessas que Deus havia feito? Primeiro, porque eles precisavam lembrar de que era Deus que ia dar a vitória a eles. Segundo, eles precisavam lembrar que eles eram de Deus, era isso que a circuncisão representava. Terceiro, eles precisavam lembrar que a circuncisão era parte ou símbolo da aliança que Deus havia feito com eles, de que Deus haveria de dar a eles aquela terra, em fidelidade às suas promessas, mas eles deveriam se dedicar a Deus e a Deus somente. Era isso que a circuncisão representava. Por isso Deus disse a Josué: circuncida agora os filhos de Israel. Eu sei que o povo, os inimigos estão com medo, mas tem uma coisa que tem que ser feita antes de partir para a guerra: tem que circuncidar esse povo todo, para eles lembrarem que a guerra é espiritual, para eles lembrarem que eles pertencem a mim, para lembrarem que se eles entrarem nessa terra e a conquistarem, é porque eu estou dando essa terra em cumprimento às minhas promessas. Era isso que a circuncisão representava. Então Deus disse a Josué, está aí no verso 2, faz facas de pederneira. Tinha já faca de metal, naquela época o metal era disponível, mas a pederneira, uma pedra muito apropriada para isso, escavações arqueológicas na região de Gilgal revelaram a existência de depósitos desse tipo de pedra. Não é uma pedra qualquer, mas é uma pedra que pode sair em lascas, ótima para fazer faca. Não sei porque que não foi, mas Deus faz faca de pederneira, e você vai usar essas facas para circuncidar os filhos de Israel. Talvez por causa da grande quantidade, facas de metal não seriam suficientes para circuncidar 300, 400 mil homens. Então Deus orienta Josué: faz faca de pedra. Eu não queria estar ali não, né? Faz faca de pedra e vamos partir para circuncidar todo mundo ali. Então foi feitas as facas de pedra, está aí no verso 3, e Josué circuncidou os filhos de Israel em Ibeate Aralote. Não é que o Josué em pessoa fez isso, né? Porque não tinha como fazer, mas certamente ele comandou aquele momento. E a razão é dada aqui: todo o povo, verso 5, todo o povo que saíra estava circuncidado, mas todos morreram pelo caminho. Verso 6, 40 anos andaram pelo deserto, até que se acabou aquela gente de guerra que desobedeceu a Deus e que não veria a terra que Deus prometeu. Verso 7, Deus pôs seus filhos no seu lugar, e eram estes filhos que tinham que ser circuncidados. Verso 8, tendo sido circuncidada toda a nação, ou seja, todos os homens, né? Não tinha ninguém maior do que 40 anos, né? Desde os de 40 anos de idade até para baixo, talvez uns poucos como Josué, que vieram daquela primeira geração, Josué e Calebe com certeza, e os parentes dele. Então todos eles foram circuncidados, porque a aliança, o símbolo da circuncisão era para a nação toda. E eles ficaram, verso 8, no arraial até que sararam. O arraial era em Gilgal, ficava 3 quilômetros de Jericó. Dava para ver, não é? Dava para ver a cidade de Jericó, e os moradores de Jericó dava para ver o acampamento dos judeus, mas mesmo assim eles ficaram lá até que sarassem. Eu não sei quanto tempo leva para sarar, mas não deve ter sido menos de uma semana ou duas, não é? Então era um tempo precioso estrategicamente para a guerra, mas não, isso aqui era mais importante para ser feito. Só um detalhe: o nome Gilgal em hebraico significa rolar. Então ele foi dado esse nome de rolar, não somente por causa que ele descreve o que é a circuncisão, não é? Você rolar fora a pele do prepúcio, mas porque também no verso 9, Deus disse a Josué: hoje rolei, a nossa tradução colocou removi, não é? Mas no hebraico hoje eu rolei de cima de vocês o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito. Isso pode significar duas coisas:
que ao circuncidar aquela geração, os últimos resquícios ao circuncidar aquela geração, com o símbolo de que eles pertenciam a Deus, foi tirado o último resquício de que eles um dia tinham pertencido a Faraó. Eles agora pertenciam a um novo Senhor, a um novo patrão, ao Senhor Deus dos exércitos. Eles não eram mais escravos do Egito. A libertação agora estava completa, na hora que aquela geração recebeu o sinal de que eles pertenciam a Deus. Ou simplesmente quer dizer o seguinte: se eles tivessem morrido no deserto, e se eles não tivessem atravessado o Rio Jordão, então teria sido um fracasso, e os egípcios, e eles passariam vergonha diante dos egípcios, dizendo: vocês fizeram a maior confusão aqui, mandaram 10 pragas em cima de nós, foram embora e morreram nadando na praia. Vocês não conseguiram entrar lá, que vergonha. Mas na hora que aquela geração é circuncidada, além do Jordão, já na terra prometida, a vergonha dos egípcios, o opróbrio que os egípcios poderiam lançar sobre eles, foi removido. Ou seja, a circuncisão, de fato, tinha naquele momento uma importância espiritual, psicológica, emocional, extremamente importante. Mas vocês estão perguntando o que é que isso tem a ver conosco, não é? A circuncisão, ela é substituída na nova aliança pelo batismo. Ela é substituída na nova aliança pelo batismo. Nós somos o Israel espiritual, nós somos a continuação desse povo, e é a mesma aliança que Deus tem conosco, só que ela agora foi selada não com sangue de animais, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo. Nós somos a continuação espiritual desse Israel aqui. A circuncisão era símbolo da fé que aquele povo tinha em Deus. E é isso também que no Novo Testamento o batismo representa. Nós batizamos as pessoas que professam fé em Jesus Cristo e batizamos os nossos filhos, porque o batismo é o símbolo desta aliança que Deus estabeleceu há tanto tempo atrás, de que Ele seria o nosso Deus e que nós seríamos o seu povo. E o que isso representa em termos diários? Eu falei que a vida cristã é uma guerra. O batismo, ele lembra a necessidade de sermos convertidos, porque era isso que a circuncisão representava, a circuncisão do coração. E é claro que o batismo com água, ele representa essa lavagem interior, feita pelo Espírito Santo. É a mesma coisa que a circuncisão representa. Antes de entrarmos na luta, nós precisamos saber: sou de fato de Deus? Sou convertido? O meu coração está circuncidado? A minha alma foi lavada dos pecados pelo sangue de Jesus? É isso que esse evento representa. Porque se você não for de fato convertido no fundo do seu coração, se o seu coração não foi circuncidado, se a sua alma não foi lavada dos pecados pelo sangue de Jesus, então você está numa guerra perdida, porque seu inimigo, então, não são os principados e potestades, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, e Ele estende a sua mão contra aqueles que, mesmo tendo nascido no povo da aliança, não querem andar de acordo com os termos da aliança, não querem viver para a sua glória. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, antes de ir para a guerra, antes de dizer assim, eu quero viver como cristão, é responder essa pergunta básica e fundamental: eu sou realmente de Deus? Eu faço de fato parte desse povo? É possível uma pessoa estar na igreja durante muitos anos e ter essa resposta e assumir que, pelo fato de que ela está na igreja, nasceu de pais evangélicos, frequentou a escola dominical, aprendeu a Bíblia desde criança, ela pode assumir que aquilo é o que é ser cristão. Mas é possível alguém estar numa situação dessa e de fato não ser de Deus, não ser convertido, o coração não foi circuncidado, a alma não foi lavada dos pecados mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo.
Portanto, esse é o primeiro ponto. Era isso que Josué queria ensinar ao povo de Deus. Segunda parte daquela preparação foi a celebração da Páscoa, está aí no verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Seria alguma coisa em torno do mês de março, mais ou menos. O dia 14 é porque foi a data que Deus estabeleceu lá no livro de Êxodo, capítulo 12, de 1 a 13. Deus havia determinado ao povo de Israel, na noite em que eles haveriam de sair lá do Egito, sob o comando de Moisés, de que eles, no dia 10, eles separariam um cordeirinho, e no dia 14, a nação toda, cada um na sua casa, mataria o cordeiro. Teria que ser um cabrito, teria que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha. Ele deveria ser assado no fogo, não poderia ser cozido. E ele deveria ser comido com pão sem fermento e ervas amargas. E o israelita tinha que comer aquilo vestido para a viagem e com um cajado na mão, sandálias nos pés, túnica e o bordão, para seguir viagem, para sair de lá do Egito, sob a liderança de Moisés. E aquilo representava a libertação da escravidão, representava uma nova vida. É isso que a Páscoa representava, a libertação através do sangue do Messias que haveria de vir. E Deus disse a Moisés que era para o povo celebrar aquela Páscoa continuamente, para lembrar a eles o Deus libertador. E ao comer a Páscoa, cordeiro, o pão e as ervas, o israelita então tinha essa preciosa comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Eles ficaram 40 anos no deserto sem celebrar a Páscoa. Por quê? Porque somente quem era circuncidado podia celebrar a Páscoa. Essa também é uma das razões pelas quais a gente só admite a ceia quem já é batizado. Eles tinham ficado 40 anos sem comer a Páscoa porque não eram circuncidados. Mas agora, quando eles entram na terra, atravessando o Jordão sob Josué, eles precisam renovar a presença do Deus Todo-Poderoso em seu meio. E é por isso então que Josué diz: vamos agora celebrar a Páscoa, lembrar o que o nosso Deus fez por nós. E ao comer essa Páscoa, a sua presença estará no nosso meio. Para nós cristãos, o significado é exatamente igual. Da mesma forma como a circuncisão foi substituída pelo batismo, a Páscoa foi substituída pela ceia. Pela ceia. Então, num certo sentido, e eu não quero ser mal interpretado, cristão não celebra Páscoa. Nós não celebramos Páscoa, porque a Páscoa era uma festa típica, simbólica, ela apontava para o sacrifício de Cristo. Nós celebramos a ceia, que é aquilo que a Páscoa representava, o símbolo do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Eu sei que é natural, por causa do calendário litúrgico, durante o ano, quando chega a Páscoa, nós até falamos, o domingo de Páscoa, vamos celebrar a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa toda vez que nós celebramos a ceia. Temos que lembrar disso, né? Cristão não celebra Páscoa. Ele pode lembrar na época da Páscoa que foi nesse período que foi instituída aquela festa que apontava para o Messias. Mas a nossa celebração é a ceia do Senhor, o pão e o vinho apontando para o sangue de Cristo e o seu corpo dado por nós. Quando nós celebramos a ceia, isso nos lembra que nós pertencemos a Deus e nós participamos com fé e gratidão e procurando a comunhão com Deus. É a segunda parte da preparação. Primeiro, circuncisão. Somos realmente de Deus? Somos convertidos? Segundo, celebração da Páscoa. Comunhão com Deus a quem nós pertencemos. Queremos a sua presença, queremos nos alimentar espiritualmente dele. Mas teve uma terceira coisa também, que aconteceu aqui, está nos versos 11 e 12. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Durante aqueles 40 anos no deserto, Deus mandou pão do céu, o famoso maná.
E eles se alimentavam do maná que era enviado das alturas. Agora, pela primeira vez, a nação come alimentos da terra prometida. Está aí no verso 11. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Eles colheram trigo, fizeram pães, tostaram cereal, e no dia seguinte o maná cessou. O que é que isso representa para nós? Esses cereais que eles comeram, provavelmente frutas também, era uma espécie de amostra da fartura daquela terra que é descrita aqui no verso 6 como terra que mana leite e mel. Era uma amostra que deu, era um sabor na boca, um gostinho na boca daquilo que Deus haveria de dar para eles. Eles comeram pela primeira vez do fruto de Canaã, aquela geração. Pela primeira vez eles experimentaram o fruto da terra que Deus disse, ela mana leite e mel, e eu vou dar essa terra para vocês. E aquilo visava encorajá-los e animá-los, dizendo, já passamos o Jordão, já estamos na terra, já estamos começando a comer do fruto da terra. E o maná cessou. E é interessante porque agora é como que arrebentou a ponte para trás, né? De onde vinha a comida deles? A comida deles vinha do céu. Mas agora parou de chover maná. É como se Deus dissesse, 40 anos eu sustentei vocês, mas agora a terra está diante de vocês. Pega a enxada e vai para a roça, que eu não vou fazer cair pão do céu quando tem roça e enxada. No deserto não tinha como fazer isso, mas aqui vocês estão na terra que eu prometi para vocês. Eu creio que essa é uma lição muito importante a respeito dos milagres, não é? Muita gente quer ter milagre o tempo todo, mas eu tenho a impressão de que Deus não faz milagre o tempo todo, especialmente quando nós podemos resolver a situação com os recursos que Deus nos dá. E em vez de ficar esperando que caia dinheiro do céu, vá trabalhar, vai estudar, vai se preparar e arrumar um emprego bom para sustentar a sua família, seus filhos e para obter aquilo que você deseja. Queridos, o que é que isso representa para nós hoje? Hoje Deus já nos dá uma amostra da fartura que haverá na glória, na Canaã celestial. Nós já experimentamos aqui nesse mundo as primícias do Espírito. Deus nos dá um gostinho na boca do que é o céu. Por exemplo, nós já experimentamos aqui um pouco do que é o amor, um pouco do que é a paz, um pouco do que é perdão, um pouco do que é santidade, um pouco do que é alegria, um pouco da comunhão com Cristo, não plenamente. Nós não experimentaremos aqui plenamente estas coisas, mas são amostras que Deus nos dá daquilo que Ele tem reservado, e Deus faz isso para nos animar a prosseguir e dizer, está guardado, está esperando por vocês, o maná já parou, é partir para frente agora para a conquista, para tudo aquilo que eu prometi para vocês. Tudo isso nos renova, encoraja e entusiasma, e é com esse gosto na boca que nós partimos para a luta. Vamos fazer algumas aplicações aqui para nós, além das que nós já fizemos aqui. Esses 3 pontos da preparação de Israel para entrar em guerra eram preparações espirituais. A circuncisão representando somos de Deus, a comida a celebração da Páscoa representando a comunhão com o Senhor e a lembrança da libertação, e o comer dos frutos da terra pela primeira vez, nos dando, é Deus dizendo, com certeza vocês vão comer a plenitude da terra, e com isso Ele também nos encoraja. Josué não ficou treinando golpes, estratégia ou afiando espada, mas ele circuncidou o povo e fez toda essa preparação espiritual. A mesma coisa hoje. Nós não podemos esperar viver a nossa vida aqui nesse mundo sem que nós nos preparemos, sem que nós vejamos essas 3 coisas. Somos de Deus, temos comunhão com Deus, estou provando já do fruto da Canaã celestial. Uma palavra então que nós queremos trazer aos membros da igreja. Meus irmãos, querida igreja, somos dele, pertencemos a ele. Essa aqui é a congregação dos redimidos do Senhor, dos circuncidados de coração, que têm comunhão com Ele e que já experimentam o fruto
o gosto daquilo que Deus nos promete na sua palavra, a Jerusalém celestial, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça? Essa é a pergunta mais importante a ser respondida na sua vida. Porque nós não estamos aqui para brincar de religião. O que está em jogo é a eternidade onde você vai passá-la. O que está em jogo é a sua felicidade eterna ou o seu sofrimento eterno. Deixe-me fazer alguns testes para sermos práticos, porque eu sei que às vezes pode ficar muito subjetivo. Se eu fosse descrever os sintomas de pessoas que não estão realmente prontas para entrar no reino de Deus, apesar de estarem na igreja, eu diria o seguinte: faça essas perguntas ou examine esses pontos. Você consegue mentir, falar mal de outros, caluniar, e nunca conversa com Deus sobre isso, do tipo assim: Deus, eu estou me sentindo mal porque eu contei uma mentira, por favor me perdoe? Você pode fazer estas coisas que parecem simples e em nenhum momento você se volta para Deus? A sua consciência consegue lhe acusar quando você conta uma mentira? Ou quando você denigre alguém, ou você fala mal de alguém, a sua consciência lhe acusa? Se você consegue fazer estas coisas e sua consciência não lhe acusa, tem alguma coisa errada. Sinal de um coração não convertido, não circuncidado. Você consegue vencer os hábitos pecaminosos, tipo ira, mágoa, ressentimento, desejo de vingança? Ou você habitualmente se alimenta deles? Porque estas coisas, elas criam uma espécie de dependência psicológica. As pessoas gostam de ficar com raiva, de ficar magoadas e iradas. Você consegue vibrar, alegrar-se e regozijar-se com o Evangelho, com as coisas de Deus? Onde está o seu prazer? Pense, o que é que lhe dá prazer? O que é que lhe dá alegria? O que é que você espera mais durante o dia? É aquele momento de ficar ali sentado em frente à televisão, assistindo o seu filme predileto? É o momento de você se encontrar com seu namorado, com sua namorada? O que é que lhe dá mais prazer? E que você espera chegar o momento ansiosamente? Deus faz parte disso? Deus faz parte disso? Você coloca a culpa nos outros quando se sente acusado ou ameaçado? Que geralmente o coração circuncidado, ele é quebrantado. Ele vai dizer: Deus, eu sou culpado sim, eu sou responsável. Você tem vontade de orar durante a semana, de procurar a Deus, de gastar um tempo com Deus? Fique inquieto quando não sente a presença dEle. Você tem vontade de ler a Bíblia, procurar ouvir uma palavra de Deus? Ela fala ao seu coração? São alguns testes pequenininhos, mas que podem revelar alguma coisa séria na sua vida, e a necessidade desse tipo de preparação que a Bíblia fala aqui, antes de você poder viver a vida como cristão. Examine as bases: sou de fato convertido, tenho comunhão com Deus, estou experimentando, embora imperfeitamente, os frutos da terra prometida. Estas coisas estão aqui nesse livro para nos alertar, para nos encorajar. Queridos, e o bom é que, isso aqui eu não deu para falar hoje, mas vai falar na próxima vez, que logo depois desses momentos de preparação, Deus aparece a Josué e o encoraja dizendo: eu vou com você. Está aí do verso 13 até o verso 15, veremos isso na próxima mensagem, Josué. O que nos traz esperança, porque diante desses testes que a Bíblia coloca, nós nos sentimos de fato fracassados e temerosos, mas a nossa esperança é que o nosso Deus está conosco. Ele pode nos levantar, Ele pode nos converter, Ele pode nos transformar, e Ele deseja estar em nosso meio. Por isso que nós podemos nos chegar a Ele arrependidos e também esperançosos, e colocar nossa vida diante dEle e dizer: Senhor, eu quero ser Teu, eu quero viver para a Tua glória, eu quero ter comunhão contigo, eu quero viver para Ti. Queridos, que Deus assim aplique essa palavra nos nossos corações, para que nós vivamos para a Sua glória como povo de Deus, circuncidado, celebrando a Páscoa e comendo dos frutos da terra prometida, prontos então para começar a guerra espiritual que nos espera. Nosso Deus,
Te damos graças pelo privilégio de sermos chamados para fazer parte do Teu povo. Te damos graças porque nos deste o batismo, a ceia e o Espírito Santo, que é o selo, o penhor e a primícia daquilo que nos aguarda. Pedimos que abençoes o Teu povo nesta manhã, relembrando ao Teu povo estas tão grandes promessas. Encoraja, anima aqueles que estão tristes, abatidos. Lembra-os, ó Deus, das glórias que estão descritas na Tua palavra, pertinentes ao mundo vindouro. Enche-nos de esperança, Senhor, no meio das dificuldades. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.